Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que me ouvem, que me veem, né? Glória a Deus. Eu quero compartilhar com você a palavra da parte de Deus. Em Atos, no capítulo de número 6, no verso de número 8, diz assim: E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Lá no capítulo de número 9, nós iniciamos assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Nós estamos diante de dois crentes. Nós estamos diante de dois homens de Deus. Nós estamos diante de dois personagens muito importantes para o Evangelho. Nós estamos diante de um chamado Saulo, conhecido por todos como Paulo, que não era um crente verdadeiro, mas era um fariseu, um falso crente, alguém dado à religiosidade, alguém dado às tradições, aos costumes, aos dogmas, religiosos criados pelos homens. A Bíblia diz que ele era zeloso, ele era firme e perseverante na prática disso. E nos dias de hoje nós encontramos muitas pessoas que são assim. Elas têm uma aparência de piedade, elas têm uma fala, um discurso que dá o entendimento de que ela honra, de que ela louva a Deus. Mas através da religiosidade, ela acaba perseguindo pessoas, ela acaba fustigando, ela acaba oprimindo, ela acaba perseguindo aqueles que estão em busca de fazer aquilo que realmente o Senhor deseja que faça. Nós vemos aqui que Paulo, ele mesmo zeloso da lei, o que ele buscava era perseguir aos que verdadeiramente estavam na comunhão do Evangelho, que verdadeiramente estavam buscando fazer a vontade de Jesus. A vontade de Jesus nesse momento, através das pessoas que o seguiam, era chamado de seita, ou seja, algo que não é bom, algo que está errado e precisa ser destruído. Era assim que Paulo entendia. E ele tinha o apoio das grandes autoridades religiosas da época. Ele tinha cartas para quê? Para correr atrás, para perseguir, para oprimir, para lançar na prisão, para humilhar e até mesmo para tirar a vida. Quando nós olhamos ali no capítulo de número 8, no verso de número 1, nós vamos ver. E também Saulo, ele consentiu na morte dele, na morte de Estevão. Então nós podemos ver que este crente, entre aspas, chamado Saulo, em determinado momento da sua vida, numa parte não tão boa, ou na pior parte do seu testemunho, enquanto ele era convencido, ele era um opressor da igreja. Mas ele precisou ter um verdadeiro encontro com Jesus para então ser um crente convertido e ter o entendimento do que realmente era a vontade do Senhor. Você vai ver lá no capítulo número 9 que em algum momento ele, buscando perseguir a igreja de Cristo, ele tem um encontro no caminho para Damasco com o Cristo. E ele vai perguntar quem é, vendo a luz, ouvindo uma voz, quem é? Senhor? E Jesus vai dizer, sou eu, Jesus a quem tu persegues. Jesus está deixando claro, quem persegue os meus, quem se levanta contra a minha igreja e aqueles que desejam fazer a minha vontade, está se levantando contra mim. Paulo ali vai se entregar a Jesus, ele vai perder a sua visão, mas agora perdendo a sua visão é que ele vai passar a realmente enxergar. Alguém que já é crente, chamado Ananias, que deve ajudar a Saulo nesse momento, com uma ordem de Deus, vai dizer, mas esse é aquele que persegue, este é aquele que tem perseguido a igreja, mas o Senhor vai dizer, mas este para mim é vaso escolhido. E sou eu que vou mostrar a ele o quanto ele deverá sofrer por causa da minha palavra, por amor do meu nome. Então, é alguém que um dia foi um perseguidor, um torturador e até mesmo um homicida da igreja de Cristo, mas que agora, em Cristo, vai passar a ser perseguido, vai passar a ser torturado, apedrejado, sofrer muito e até mesmo ir à morte por causa do nome de Cristo. Então tome cuidado com o caminho que você está seguindo ou a quem você está perseguindo.
em determinado momento você pode ter um encontro com Cristo e entender que você estava errado, né? E aquilo que você um dia fez, você pode passar a ser a vítima, tudo por amor do nome de Cristo. Por outro lado, nós vamos ver Estevão, né? Estevão, diácono da igreja do Senhor, escolhido. Mas a Bíblia inicia, né, quando se fala de Estevão, colocando já os seus adjetivos: homem cheio do Espírito Santo, homem cheio de fé e do poder de Deus, que mesmo, né, fazendo aquilo que era certo, estava sendo perseguido pela igreja, estava sendo perseguido até mesmo por Saulo, né, entre os que o perseguiam. Mas a Bíblia é clara em dizer, no verso de número 11, no verso número 10, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com o que ele falava. Todos aqueles que são cheios do Espírito Santo é porque são cheios da palavra de Deus. Quando você tem a palavra de Deus dentro de você, você caminha pela palavra de Deus, não importa quem se levante contra você, não te poderá resistir. Não resistirá a tua sabedoria, porque você não fala de si mesmo, mas você fala por aquele que habita em você, por aquele que te levantou e por aquele que te defende, que é Jesus. Não podendo resisti-lo, levantaram um falso testemunho, criaram testemunhas falsas contra ele. E nós vamos ver que ele é chegado até o momento, né, depois de fazer uma grande exposição de toda a história, né, de toda a trajetória bíblica, nós vamos ver que aqueles homens eles não queriam ouvir. Desde o início eles já estavam convictos de que iriam julgar e iriam condenar, né, a Estevão. Mas Estevão pregou a palavra de Deus da maneira que ela devia ser pregada. Ele termina dizendo que aqueles homens do passado eram exatamente como os homens agora que estavam diante dele. Homens de dura cerviz, homens incircuncisos de coração, que não tiveram um encontro verdadeiro com Deus, incircuncisos, né, nos seus ouvidos, né, que vivem resistindo ao Espírito Santo. Né, não mudaram, apenas passou o tempo, mas os homens permanecem sendo da mesma maneira, endurecidos em si, cheios de si mesmo e vazios do Espírito Santo. Esses homens vão dizer, né, vão fechar os seus ouvidos, mostrando que não querem ouvir, e vão apedrejar Estevão. Mas Estevão não vai olhar para os homens que o apedrejam, vai olhar para os céus, e olhando para os céus, confiando em Deus, os céus estão abertos, e ele está tendo uma visão de Jesus em seu trono, em pé, o aguardando com os céus abertos. Meus irmãos, eu sei, nos dias de hoje pode existir muitos Saulos no meio de nós, ou seja, crentes falsos, crentes religiosos que simplesmente perseguem e apontam, né, aqueles que realmente querem seguir no caminho. Mas por mais que existam muitos Saulos perseguindo o povo de Deus, ainda existe no meio do povo de Deus homens como Estevão, cheios de fé e cheios do Espírito Santo. Homens que compreendem o Evangelho de uma maneira tão plena que, mesmo tendo opositores contra si, não imputam a eles o pecado da perseguição, da opressão e até mesmo do homicídio do irmão. Mas oram a Deus, intercedem a Deus para que este pecado não seja lançado sobre suas vidas. Cuidado, você pode estar sendo um Saulo, oprimindo um Estevão. Mas é preciso que você compreenda que você, como Jesus naquela cruz do Calvário, precisa ser como Estevão, que mesmo sendo oprimido e apedrejado, ora por aqueles que o apedrejam. Sabe por quê? Porque você não olha para aqueles que te apedrejam, porque você continua com os teus olhos fixos no céu, sabendo que o teu socorro vem do Senhor. Você, Estevão, os céus estão abertos para você. Amém? Tenha um dia abençoado, permaneça no caminho de Cristo e tudo seja para a glória dele. Em nome de Jesus, amém.